Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou o professor Lucas Toledo de Andrade, sou mestre em estudos literários e vou ministrar para você, ao longo desse semestre, a disciplina de Literatura de Língua Portuguesa 3. É uma disciplina muito interessante, uma disciplina muito prazerosa. Tenho certeza que você terá um prazer imenso ao longo dessa disciplina, uma disciplina em que a gente vai ver aí de uma maneira mais expandida a produção literária de língua portuguesa, pensando aí especificamente na produção literária brasileira e de Portugal. Vamos ao quadro para que a gente possa fazer então a contextualização da nossa aula de hoje com essa pergunta inicial, né? O que será estudado nessa disciplina? É interessante pensar que se estamos na disciplina de Literatura de Língua Portuguesa 3, você já teve a 1 e você já teve a 2, e tanto na 1 quanto na 2 foi realizado um percurso de periodização, pela periodização literária das literaturas de língua portuguesa. Então você viu os momentos aí, que é um tipo de estudo. Nessa disciplina especificamente, nós vamos ver essa produção literária de língua portuguesa por meio dos gêneros. Então vamos estudar a produção em poesia e a produção em prosa. Vamos ter esse olhar aí que vai partir de um recorte, se concentrando mais em alguns momentos específicos, em algumas produções específicas, podendo ver com mais complexidade como essas produções se dão, como elas se constroem. E é uma disciplina também que vai ajudar você a compreender aí a própria leitura do texto literário, a análise desse texto, como esse texto se constrói, como ele se realiza, de que maneiras estéticas literárias aparecem dentro desse texto. Então você vai poder, com esse olhar, perceber essas várias nuances do texto literário. Na aula de hoje nós vamos ver a poesia lírica em língua portuguesa, então nós vamos ter esse olhar mais atento a isso que se chama de poesia lírica. Vamos no quadro para continuarmos a nossa contextualização, e aí tem algumas perguntas que serão respondidas, serão tratadas ao longo da aula. Então a pergunta, o que é poesia lírica? O que seria então essa ideia de poesia lírica? Vamos discutir isso ao longo da nossa aula. O que é a poesia religiosa? Como se dá essa poesia religiosa? Como ela se deu no Brasil? Como ela se deu em Portugal? Em momentos específicos da produção literária desses países? O que é a poesia metafísica? Então, como se dá essa poesia metafísica? Como é essa poesia? Que questionamentos ela traz? Quais são os autores que a produzem? E o que é poesia satírica? Então, o que é, né? Nós vamos tentar trabalhar essas poesias, esses conceitos, essas ideias de poesia. E para isso, então, nós vamos ver momentos estéticos específicos. Vamos ver o romantismo, simbolismo, trovadorismo, barroco, o arcadismo, vamos nos debruçar em produções e momentos específicos. Com esse olhar de recorte, nas disciplinas anteriores a gente viu de uma maneira a periodização literária de uma maneira mais expandida. Aqui nessa disciplina, como a gente tem a possibilidade do recorte, a gente tem a possibilidade de usar como se fosse uma lupa mesmo. Vamos olhar para aquele objeto com um olhar aumentado, investigá-lo de uma maneira mais complexa. E isso certamente vai contribuir aí com a sua reflexão enquanto futuro docente, enquanto futuro professor. Como trabalhar o texto em sala de aula, como trabalhar essas dinâmicas textuais em sala de aula, como pensar as estéticas literárias, como pensar a poesia, quais são as especificidades do texto poético, né, da poesia, qual é a marca do poema, a questão dos versos, das estrofes. Então é um momento para que a gente possa se aprofundar nesse universo de coisas dentro desses tipos de poesia que iremos trabalhar na aula de hoje. Então eu espero que para você seja uma aula muito prazerosa, assim como será para mim, eu tenho certeza, e eu tenho certeza também que você vai aprender bastante. Então assim, nós finalizamos a nossa contextualização. Vamos tratar agora da poesia lírico-amorosa em língua portuguesa, nos debruçando sobre o trovadorismo e o romantismo, que são momentos, sobre o trovadorismo e o renascimento.
trovadorismo e renascimento, que são momentos aí que tem uma produção lírico-amorosa bastante interessante de ser percebida. No quadro, nós podemos observar, então, essa ideia de trovadorismo, essa figura que é bem interessante, pois ajuda a gente a pensar na figura do trovador. O trovador é esse poeta, a gente pode dizer um poeta, mas a gente está num momento aqui da Idade Média em que a atividade da poesia era ligada à música. Vejam aí que ele está com um instrumento musical. Então, a declamação da poesia, a declamação do texto poético tinha uma relação direta com a música, com o canto. Então, nesse momento, a gente não tem aquela poesia desvinculada da música como a gente vê hoje. Aqui é um momento em que o trovador, ele faz a sua música, ele faz a sua poesia, essa poesia ela tem uma musicalidade que não é só por causa das rimas, que não é só por causa da conjunção das palavras, mas também porque é acompanhado de um instrumento musical. É um momento que a gente pode falar da importância, estamos falando da Idade Média, estamos falando de um período do teocentrismo, em que Deus é o centro do universo, então desse homem muito arraigado a uma ideia de preso à religião, preso à crença religiosa, a religião dita tudo na Europa desse momento. Uma figura importante, Dom Diniz, o rei de Portugal. Dom Diniz, além dele ser um rei muito querido de Portugal, ele era um profundo amante das letras e das artes, então ele contribui muito com o desenvolvimento da poesia trovadoresca, da poesia desse momento. Temos a Cantiga da Ribeirinha, que é considerada a primeira cantiga trovadoresca em galego-português. Aqui é interessante a gente dizer que a gente não está falando da língua portuguesa ainda, mas do galego-português, que na evolução aí da língua é um momento, aí a gente pode dizer um momento histórico antes, né, da língua portuguesa tal qual a gente conhece. Claro que não tal qual a gente conhece hoje, porque a língua portuguesa evoluiu muito, mas tal qual a gente chama de língua portuguesa. E aí, quando a gente fala de cantigas lírico-amorosas em língua portuguesa, a gente vai frisar duas cantigas lírico-amorosas que fazem parte do trovadorismo, que são muito importantes, que é a cantiga de amor e a cantiga de amigo. São cantigas interessantes para nós pensarmos aí na construção poética lírico-amorosa no trovadorismo. No quadro, nós vamos poder pensar mais especificamente nessas cantigas. Quando a gente fala da cantiga de amor, aqui, cantiga de amor, a gente está falando do amor cortês, da relação aí do amor cortês e de uma vassalagem amorosa que vai aparecer nesses textos. O que seria essa vassalagem amorosa? Nesse contexto, a gente fala do feudalismo. No feudalismo, a gente tem senhores e servos. Então, essa vassalagem amorosa é desse eu lírico masculino que busca, que sofre por uma amada inapreensível, como se ele fosse o servo e ela fosse a senhora e ele nunca pudesse alcançá-la. Vamos ler no quadro essa cantiga para que a gente possa pensar nas características. Então, o lírico diz: Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão que me tomou inteiro o coração. Mas não o posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que os vi. Então percebam que ele busca ocultar o amor, porque é impossível ele chegar nessa senhora. Ele só viu ela, ele nunca chegou nela. Ele luta, percebam que ele tem ideia de tristeza, de imensa dor, de sofrimento. Então é um sofrimento amoroso por um amor impossível de uma senhora inalcançável, por essa ideia de uma vassalagem amorosa, de um eu lírico que nunca vai chegar naquela dama, porque ela está numa posição muito maior que a dele, ela é inapreensível, ela é idealizada, enquanto ele é um simples imortal nessa ideia de senhor e servo, ele é só um servo daquela senhora. No quadro, nós podemos ver também a cantiga de amigo, do Dom Diniz, e aí a gente vai aqui ver que ela tem uma diferença grande da poesia de amor, da cantiga de amor. Ai, flores do verde pinho, se sabedes novas do meu amigo, ai, Deus é o é. Ai, flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado,
ai Deus, e o é. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, e o é. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, é o é. Aqui nós temos um eu lírico feminino, apesar de a gente saber que nesse momento a mulher não produz, né, a poesia, mas temos um eu lírico feminino que chora por um amor inalcançável, que não é tão inalcançável quanto o da cantiga de amor. É um amor que provavelmente aconteceu. Percebam que ela é muito mais popular, é uma cantiga de uma linguagem mais simples, né? Tem como se fosse um refrão, tem uma sonoridade. Lembre-se que essas cantigas elas eram cantadas. E aqui esse é o lírico feminino. Ele canta por um amor que ele chegou a ter. Não é como na de amor, que o amor nunca acontece, mas ele chegou a ter, mas esse amor foi embora por algum motivo, foi para a guerra, morreu, enfim. E sempre vai ter essa cantiga para a natureza. Pergunta, ai flores, ai Deus. É como se fosse um choro, um canto de lamentação. Então a cantiga de amigo, ela tem essa característica diversa da cantiga de amor. No quadro, eu trago para vocês um site chamado Cantigas Medievais Galego-Portuguesa, caso você vá trabalhar com essas cantigas, caso você se interesse. É um acervo online de uma universidade do Brasil. E aqui você consegue pôr o nome da cantiga, pesquisar se você quer cantiga de amor, cantiga de amigo. É uma ferramenta muito bacana de pesquisa para o professor, para o estudioso de literatura e de língua portuguesa. É uma ferramenta muito bacana. E é gratuito, você entra, você consulta e você tem aí acesso a uma vasta produção das cantigas galego-portuguesas. No quadro, agora nós vamos tratar do Renascimento. Saindo do trovadorismo, vamos para o Renascimento. O Renascimento, a estética desse momento do Renascimento é o classicismo. Então, os poetas eles produzem sob a égide do classicismo. Uma grande influência do Renascimento italiano. Temos um período das descobertas portuguesas, lá o nosso quinhentismo, quando os portugueses invadem, chegam ao Brasil. E temos dois nomes importantes, o Sá de Miranda, que é quem traz muitas características do Renascimento italiano para dentro da poesia portuguesa, e o Luís de Camões, que é esse grande nome da poesia lírico-amorosa de língua portuguesa. Então, Sá de Miranda e Luís de Camões. E no quadro nós podemos ver rapidamente como Camões entende o amor na sua produção. Camões procura conhecer, conceituar o amor, o que só consegue realizar lançando mão de antíteses e paradoxos, como aquele soneto lá, o amor é fogo que arde sem se ver. Então, uma relação muito paradoxal. Mas pensá-lo é sofrê-lo duplamente, de onde a dualidade em que emerge o poeta expressa, de um lado, pelo sentimento do bem perdido, que não mais se alcança, e por isso mais desejado, e de outro pela presença da morte, revelando o plano transcendente para onde emigrou a bem-amada, deixando sentir bicho da terra tão pequeno. Então, nós percebemos aí a dualidade, a questão dos paradoxos e como o amor é tratado em Camões, que é um dos grandes poetas também da língua portuguesa. Desse modo, então, tratamos da poesia lírico-amorosa no trovadorismo e no Renascimento. Trataremos neste momento da poesia lírico-amorosa em língua portuguesa, dando ênfase para o romantismo e para o simbolismo, que são duas estéticas aí interessantes de serem observadas. No quadro, nós podemos ver algumas marcas do romantismo, né, da escola romântica. Então, temos aí inicialmente como marco desse romantismo, em Portugal, o livro Camões, do Almeida Garrett, que é um poeta romântico, né? E esse livro ele vai falar da vida de Camões, especialmente nos momentos em que envolve a escrita dos Lusíadas. É um poema lírico-narrativo e é considerado a primeira obra do romantismo de língua portuguesa. No romantismo a gente tem uma oposição ao modelo clássico. Então, o abandono das formas clássicas, dos padrões estéticos cultuados,
cultuado a diminuição da formalidade da escrita, os diversos livros, o afrouxamento da métrica. Se lá no classicismo a gente tem um apego a uma métrica, um apego a um tipo de rima, uma estrutura, aqui a gente tem o abandono disso em prol de uma escrita e de uma produção mais livre. Outra marca interessante do romantismo, o nacionalismo, a necessidade de pensar a identidade nacional, que tem muito a ver com o culto à natureza. Cria-se uma natureza, cria-se uma ideia de identidade. E temos o sentimentalismo, que é uma marca forte do romantismo, visto que a gente está lidando aí com uma forte subjetividade, com o culto às emoções, com a exacerbação dos sentimentos amorosos. Então, é uma mistura de muitos elementos. No quadro, nós vamos falar um pouquinho, então, do romantismo no Brasil e em Portugal. Quando falamos do Brasil, temos como características aí o indianismo, o nacionalismo, o ultrarromantismo e o abolicionismo. Como marcos aí Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, representantes desse momento aqui, indianismo e nacionalismo, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, mais ligados ao ultrarromantismo, ao byronismo, e o Castro Alves e o Sousa Andrade, o Castro Alves especificamente ligado aqui ao abolicionismo, com muita força, que é lá a nossa última geração romântica. E temos características e autores também de Portugal. E as características da literatura portuguesa desse período, temos o medievalismo, que é aquela busca de um passado grandioso, né? De um passado histórico grandioso, que tem a ver com a exaltação dos valores nacionais. Tem o nacionalismo, que nesse medievalismo, e temos o ultrarromantismo. E como autores temos o Almeida Garrett, João de Deus e Soares de Passos. Percebam aí que é um momento vasto, uma produção vasta. No quadro agora, nós analisaremos e pensaremos como que esse poema do Castro Alves nos ajuda a pensar um pouco aí na figura da mulher, no romantismo em si. Percebam uma fuga dos moldes clássicos, uma forte fuga aí dos moldes clássicos. Um poema que não tem uma estrutura física fixa, e não tem uma estrutura também rítmica fixa. Então ela diz, adormecida. Uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente. Quase aberto o roupão, solto o cabelo, e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço de horizonte, via-se a noite plácida e divina. Então, nós percebemos uma descrição de uma mulher aí muito mais física, uma mulher de carne e osso. Lá nos primeiros românticos, a gente tem uma mulher mais idealizada. Aqui no Castro Alves já está quase no final do romantismo. Uma mulher de carne e osso, uma mulher que existe de fato. É uma descrição sensual e que traz também aspectos da natureza. Ele observa à noite os cheiros da natureza que ajudam a recobrar essa ideia de sensualidade. No quadro agora nós vamos tratar do simbolismo, que é essa estética que surge lá na França com o Baudelaire, com a produção das Flores do Mal. E nós temos uma poética marcada pela melancolia, pelo pessimismo, pela agonia, por reflexões filosóficas, por rejeição ao racionalismo e por intenso trabalho com a linguagem. E a gente percebe aqui já no simbolismo uma relação com as vanguardas, com o modernismo e as vanguardas, principalmente pela experimentação aqui, por esse intenso trabalho com a linguagem e pela sugestão acima de tudo. Em Portugal temos o livro O Aristos, do Eugênio de Castro, o livro Só, do Antônio Nobre, Clepsidra, do Camilo Peçanha. Temos no Brasil Missal e Broquéis, do Cruz e Souza, e Dona Mística, do Alfonso Guimarães. Então a gente faz esse percurso histórico por dentro da produção simbolista em língua portuguesa, pensando nos nomes mais importantes do Brasil e também de Portugal. No quadro, nós vamos olhar e analisar e pensar em características desse poema chamado Ouvido, do Camilo Peçanha, que está no livro Clepsidra, que é um livro aí marco do simbolismo português. E essa ideia de ouvido tem a ver com estado de repouso, com quietude e com adormecimento. Desce por mim sobre o meu coração o ouvido irrevocável, absoluto.
envolve-o, grave como o véu de luto. Podes, corpo, ir dormir no teu caixão. A fronte já sem rugas distendidas, as feições na imortal serenidade. Dorme, enfim, sem desejo e sem saudade das coisas não logradas ou perdidas. Então perceba que a atmosfera aí, simbolista dos símbolos cria nesse trecho desse poema duas impressões. Uma impressão que a gente está diante de um corpo morto, de fato, né? A ideia de luto, de caixão, desse descanso absoluto. Então temos um corpo que está em descanso eterno e um poeta que desdobra o seu corpo em vida. Então a gente percebe um eu lírico que vai falar dessa morte, dessa questão fúnebre por meio de muitos símbolos, de muitas simbologias, porque estamos falando do simbolismo, toda uma construção imagética, e que ao mesmo tempo essa construção imagética sugere também uma inquietude, uma inquietação desse eu lírico, desse corpo. Então a ideia da morte, da inquietude do corpo, meio que em oposição a isso. Então esse poema nos ajudou a pensar um pouco nas características da poesia lírico-amorosa simbolista. E desse modo, então, nós tratamos a poesia lírico-amorosa no romantismo e no simbolismo. Trataremos neste momento da poesia religiosa em língua portuguesa, dando ênfase para o Renascimento e para o Barroco. No quadro, nós podemos pensar um pouco nesse Renascimento, e quando pensamos em poesia religiosa, pensar o contexto do Renascimento é muito interessante. Quando falamos do Renascimento, estamos falando de uma produção estética classicista, então temos aí o classicismo, e de um momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Na Idade Média, temos Deus como centro de tudo, a ideia de teocentrismo, e na Idade Moderna temos o homem como centro de tudo, o antropocentrismo. Então perceba que são momentos aí que têm as suas oposições. E o Renascimento ele está no meio disso tudo, ele está nessa transição. Então ele nos traz à tona uma ideia de religiosidade bastante interessante. Estamos falando de um momento em que o humanismo e que o racionalismo vem à tona. Então as crenças religiosas elas não servem mais para explicar tudo. A gente não pode dizer que a produção artística desse momento, que essa produção abandona totalmente a ideia que se tem de religião. Muito pelo contrário, grandes pintores desse momento pintam trechos bíblicos, pintam figuras religiosas, mas é um Deus, é uma crença religiosa mais palpável, mais humana, mais próxima do ser humano. Então essa questão do humanismo, né? O homem aí já se pensando enquanto centro. No quadro, nós podemos, ao tratar dessa poesia religiosa em língua portuguesa, pensar no Frei Agostinho da Cruz. Perceba aí que ele é um religioso, alguém que pertence ao clero, e ele aí traz uma poesia muito, muito interessante, uma poesia bastante que nós veremos no próximo slide, características da poesia dele, da temática religiosa na poesia dele. E é um momento importante para falarmos sobre o Cancioneiro Geral de Garcia Rezende, que é o maior repertório da produção literária do humanismo português. Então, nesse momento, o Cancioneiro Geral é um marco, ele é inspirado em influências castelhanas e ele traz essa poesia que está entre o galego português e o castelhano, tem esses dois momentos, traz uma produção vastíssima e ajuda a mapear e a pensar o humanismo português. Então, quando pensarmos em humanismo português, que a gente está falando do Renascimento, está falando do classicismo, é tudo ali o mesmo momento, pensar no Cancioneiro Geral de Garcia Rezende é muito importante. No quadro agora, como eu tinha dito, nós vamos ver algumas características da poesia do Frei Agostinho da Cruz. Então, Maçom Moisés nos diz que Frei Agostinho da Cruz escreveu uma poesia guiada pela temática religiosa, fruto do voto assumido e de um temperamento de crente, guiado por inabalável fé. Todas as estruturas poéticas lhe serviam para manifestar a sua religiosidade, fossem as clássicas, introduzidas por Sá de Miranda,
fossem as remanescentes da tradição medieval. Então perceba que ele usava até as formas mais clássicas, que têm ligação com o Sá de Miranda, que traz muitas marcas lá do Renascimento italiano para dentro da poesia portuguesa, mas ele também usa as formas aí que vêm da tradição medieval, mas sempre preenchendo essas formas com o conteúdo religioso. A religiosidade vem à tona com muita força nessa poesia do Agostinho Neto, do Frei Agostinho da Cruz, que é uma poesia muito interessante. Vamos tratar agora do Barroco, né? Saímos aí do Renascimento e vamos para o Barroco. No quadro, vamos ver alguns autores da poesia religiosa no Barroco brasileiro e no Barroco português. No Brasil, nós temos Bento Teixeira, Gregório de Matos, Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador, Frei Manuel da Santa Maria Itaparica. Percebam quantos religiosos temos nesse momento. Temos que dar ênfase a Gregório de Matos. Sim, é talvez o grande nome do Barroco brasileiro. Portugal, temos Padre Antônio Vieira, que esteve no Brasil enquanto jesuíta, então muitos momentos a gente fala da literatura brasileira, pensa no Antônio Vieira. Temos Padre Manuel Bernardes, Francisco Manuel de Melo e Antônio José da Silva como autores do Barroco português e também do Barroco brasileiro e das características dessa poesia religiosa. No quadro, nós vamos poder perceber as características dessa poesia religiosa a partir da própria característica da estética barroca. Na literatura, os textos barrocos são repletos de figuras de estilo, como hipérboles, que tem a ver com exagero, antíteses, contradição, e metáforas, comparações, e trazem contradições latentes, que não se resolvem, especialmente na poesia religiosa. O indivíduo do barroco é um indivíduo dividido entre o pecado, entre a vontade de ir para o céu, então é um homem totalmente distorcido, um homem em convulsão mesmo, psicológica, em convulsão religiosa, e a poesia barroca vai trazer muito à tona esses elementos, essa convulsão. Não é à toa, quando a gente vê arquitetura barroca, a gente vê muito exagero, a gente vê muito claro e escuro, muita contradição, muito paradoxo, que representa o íntimo desse homem, desse momento, que ele não sabe se ele decide pelo pecado ou pela salvação, que ele não sabe nada disso. Ele está nesse momento de dúvida, nesse momento de conflito entre Deus, entre o céu e a terra, entre Deus e a vida humana. E aí no quadro, nós vamos poder ver um trecho de um poema do Gregório de Matos que mostra esse homem em conflito. Os poemas religiosos do Gregório de Matos são muito interessantes, porque ele constrói todo um diálogo argumentativo com Deus, no caso aqui com Jesus Cristo, né? Ele fala Jesus Cristo, nosso Senhor, e ele pede: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então nós temos um eu lírico aqui criado pelo Gregório de Matos, que é um pecador. Ele se confessa enquanto pecador, ele se vê enquanto pecador, mas ele, ao mesmo tempo, ele cria um discurso argumentativo com Deus, dizendo que se eu tanto peco, você tem que muito me perdoar, porque essa ideia de Deus, dessa figura, a Jesus Cristo, aqui ele está falando de Jesus Cristo, essa figura que tem misericórdia, essa figura que perdoa. Então, quanto mais ele pecar, mais perdão ele tem que receber, maior a figura religiosa, maior a figura divina tem que se empenhar em perdoá-lo. Então, percebam como que é esse homem em conflito mesmo. Ele quer viver o pecado também, mas ele também quer o perdão. Em Gregório de Matos, o perdão tem que vir à tona, porque a figura de Jesus Cristo é uma figura que perdoa, né? Tem meio que essa função aí de perdoar, a função do perdão. Então, desse modo, nós tratamos da poesia religiosa em língua portuguesa, pensando no Renascimento e no Barroco. Agora, então, eu te convido a pensar e a resolver uma situação, problema, junto comigo,
Vamos no quadro para que a gente possa pensar nessa situação. Imagine que você é professor de literatura de uma turma do ensino médio e está trabalhando as cantigas trovadorescas lírico-amorosas com seus alunos. Durante as aulas, você percebe que a turma está totalmente desinteressada pelo assunto e alguns alunos chegam inclusive a comentar: por que temos de estudar algo tão velho e sem sentido? Sendo assim, você sente a necessidade de aproximar o conteúdo dos alunos para tornar as aulas mais interessantes. Então, se você já foi para a sala de aula, se você não esteve na sala de aula, possivelmente, quando a gente trata desse momento aqui, trovadorismo, renascimento ou barroco, os alunos meio que não gostam muito, porque eles sentem que não é interessante, é muito distante, a própria linguagem é muito complicada para eles. E aí você, enquanto professor, vai se fazer as seguintes perguntas que estão aqui no quadro. Então você vai se perguntar, né? Quais estratégias você usaria para deixar suas aulas sobre as cantigas trovadorescas lírico-amorosas mais interessantes e divertidas e chamar a atenção aí do seu público? Lembrando que quando falamos de cantigas trovadorescas lírico-amorosas, estamos falando das cantigas de amor e de amigo. Então, o que você vai fazer? Como você vai pensar nisso? De que maneira você vai conseguir resolver esse problema aí? Que esse professor da situação está, mas que poderia ser você, assim como poderia ser eu também no contexto da sala de aula. Sempre buscando inovar, trazer para o aluno novidades. E a gente entende que quando ele lida com essa poesia, quando ele olha para ela, ele vai sentir estranhamento. Porque até mesmo, como falamos, é escrita muitas delas em galego-português, que traz muitas diferenças em relação à língua que esse aluno fala hoje. E aí vamos no quadro para que a gente possa pensar na resolução aí desse problema. Então nós podemos pensar no uso de canções atuais para o trabalho com a produção lírico-amorosa em sala de aula. E aí, como exemplo para você, eu trago a canção O Vento, do grupo Jota Quest, e essa canção ela pode ser usada para exemplificar e tratar da cantiga de amigo. Mas para isso a gente vai se atentar um pouquinho para a diferença entre o eu lírico presente na cantiga de amigo e o eu lírico aí da canção O Vento. Então, quando a gente fala da cantiga de amigo, a gente está falando daquela cantiga de origem mais popular, ao contrário da cantiga de amor, que ela se dá mais em ambiente cortês. A cantiga de amigo ela vai se dar em ambientes mais populares, em ambientes mais simples. Então, geralmente, um eu lírico feminino, apesar dessa poesia ser escrita por um homem, né, o trovador ser um homem, ele vai se valer aí, ele vai ficcionalizar um eu lírico que é feminino. E esse eu lírico ele vai cantar para a natureza, pedindo o amor dele de volta. Nessa cantiga do Jota Quest, a gente tem um eu lírico, apesar de seu lírico parecer muito masculino, já que ele fala também com uma voz masculina, mas ele tem marcas aí muito próximas da cantiga de amigo. Ele vai pedir para o vento trazer o amor de volta, vai chorar por esse amor que se foi. Então é muito similar à cantiga de amigo aí trovadoresca. Então, sem dúvida alguma, para você aproximar o seu aluno, você pode mostrar para ele como que a cantiga, a canção tal qual conhecemos hoje, ela se liga aí ao contexto, ela se liga muito ao contexto do trovadorismo, a cantiga de amor, a cantiga de amigo. Você pode até pedir para ele fazer um trabalho com o gênero musical que ele mais gosta, procurando as semelhanças, as diferenças entre essas cantigas produzidas em momentos diferentes. É claro que você tem que considerar o momento histórico, tem que considerar a realidade histórica que aquele aluno vive e a própria realidade histórica da cantiga trovadoresca. Mas é possível, sem dúvida, fazer essas aproximações, estar dando uma aula sobre isso, de repente pôr a música lá, O Vento do Jota Quest. E aí você vai perceber que interessante, o aluno vai se interessar, o aluno vai ver que isso está no cotidiano dele, e aí você vai conseguir trabalhar as características de uma maneira mais interessante. Sem dúvida, essa é uma das estratégias. É claro que você pode aí ter pensado em várias outras estratégias, e realmente eu trouxe aqui um exemplo, mas você aí, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, você pode pensar em outros modos de trabalhar as cantigas aí lírico-amorosas do trovadorismo das suas aulas de literatura para o ensino médio, tentando fazer elas serem cada vez mais interessantes, visto que elas são belíssimas e elas
podem ser trabalhadas de um jeito interessante na contemporaneidade também. Desse modo, então, nós resolvemos a nossa situação-problema da aula de hoje. Vamos então para o nosso momento de interação, esse momento em que a gente pode conversar, pode discutir sobre questões da aula. Nesse momento, então, te convido para no quadro nós fazermos a análise de um poema, o poema Ismália, do Alfonso de Guimarães. A gente está falando de um poema que pertence, que é pensado como um poema simbolista. Então, estamos falando do simbolismo. Vamos ver, então, o poema Ismália para podermos analisá-lo. Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu e viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então é um poema conhecidíssimo do Alfonso de Guimarães, talvez o poema mais famoso do simbolismo. E aí, pensando no simbolismo, vamos pensar nessa característica dos próprios símbolos, as alegorias trazidas. E eu te faço a seguinte pergunta a partir da leitura do poema Ismália. Vamos ao quadro, então. Você já conhecia esse poema? Esse poema possui características simbolistas? Quais são elas? Então, essas são as perguntas que eu trago para você, para que você possa pensar. Leia o poema novamente, pense sobre ele. Em instantes, retornamos para que a gente possa pensar um pouco melhor sobre a construção desse poema. Então, depois de você ter refletido, certamente você conhece esse poema, é um poema muito conhecido, é o poema mais famoso do simbolismo brasileiro. Ele trata dessa personagem aí, que no poema, essa personagem do poema, que é Ismália. Ismália, então, ela é tratada pelo eu lírico como essa figura que está entre a terra e entre o céu. Como a gente está falando de poema simbolista, temos vários símbolos aí. Temos a torre, né? Ismália está numa torre. A torre é uma ideia muito dos contos de fadas, das princesas na torre. E ela também está num plano mais alto, um plano elevado. E ela olha para o céu e olha para o mar. Então ela está dividida numa inconstância humana entre o mundo celeste, o mundo divino, e o mundo humano, o mundo dos homens, o mundo da realidade humana. Nós percebemos essa inconstância humana de querer o céu, de querer o mar, de querer a lua do céu, de querer a lua do mar. Temos uma musicalidade muito interessante quando esse poema ele é lido com uma musicalidade muito interessante, as rimas trazem essa musicalidade, o que é uma característica muito simbolista, então nós vemos fortes características simbolistas nele, uma confusão entre o que é fantasia e o que é realidade. A Ismália é essa personagem em confusão, tanto é que no final a gente sabe que ela se suicida, ela se joga, né, da torre, pelo que o poema traz, e tem essa ambiguidade humana, essa própria gravidade da lua e do mar, né? A gente sabe que as fases da lua movem as marés, então tem essa ideia. Tem a lua como o lugar do obscuro, o lugar do diferente.
Então, tem muitos elementos que são usados na estrutura desse texto que se aproxima muito de uma estrutura, sem dúvida alguma, simbolista, símbolos, sugestões, musicalidade, a maneira como o poema se constrói, a maneira como o poema acontece. Então, todas as características aproximam muito e permitem com que analisemos Ismalha a partir das ideias da estética simbolista. Desse modo, então, nós finalizamos o nosso momento de interação. Trataremos agora da poesia metafísica em língua portuguesa, tendo como recorte o século XIX e o século XX. Vamos para o quadro para que a gente possa pensar um pouco na produção de Brasil e de Portugal entre os séculos XIX e entre o século XX. Então nós temos uma riqueza grande no campo da prosa. Interessante dizer que no momento, na aula, nesse momento, nós estamos falando da produção em poesia, né, e não em prosa. Mas esse momento é uma produção em prosa muito forte. Estamos lá no primeiro momento do modernismo, né, do século XIX e XX. Temos um cenário do lírico forte, onde o parnasianismo e o simbolismo são estéticas muito representativas. Depois temos a ruptura aí do modernismo, o simbolismo já trazendo fortes marcas modernistas também. Então, é um momento de uma produção literária bastante rica, bastante interessante. E aí, nesse cenário todo de produção, a gente vai pensar sobre essa ideia de poesia metafísica. O que seria uma poesia metafísica? O que se propõe a poesia metafísica? No quadro, nós podemos ver um pouquinho aí da ideia que essa poesia traz. A poesia do cotidiano contrapõe-se uma tendência poética de sentido contrário, dirigida para a resposta às indagações que a consciência do homem formula, desde sempre aterrada e esperançosa. Que é que eu sou? De onde vim? Para onde vou? Que é que mais vale? Por que a morte? Etc. Trata-se, como se nota, da poesia metafísica ou transcendental. Então nós vemos que essa poesia metafísica ou transcendental, ela vem trazer questionamentos humanos complexos que acompanham o ser humano desde que o ser humano começa a questionar a própria vida, né? Essas perguntas sobre por que eu estou aqui, o que é que eu sou, por que eu morro, o que mais vale, de onde eu vim, para onde eu vou, são perguntas que acompanham o homem ao longo da vida. E essa poesia metafísica é uma poesia, então, que tem uma forte conotação filosófica, complexa a respeito da vida. Nem sempre é uma poesia muito simples e muito fácil de ler, porque ela vai mergulhar nessas questões humanas mais profundas e de mais difícil acesso mesmo, né? São perguntas que todo ser humano faz, mas são perguntas que não existem respostas fáceis e respostas prontas. São perguntas que levam outras perguntas num caminho muito complexo. Então, no quadro, nós vamos pensar, então, nessa poesia metafísica em alguns poetas. No Brasil, uma figura importantíssima dessa poesia metafísica é o Carlos Drummond de Andrade, o poeta Carlos Drummond de Andrade. Em Portugal, temos o Antero de Quental, o Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa ortônimo, e o Álvaro de Campos, que é um heterônimo do Fernando Pessoa, que tem essa produção com essa pegada aí, se assim a gente pode dizer, metafísica, que vai para uma reflexão acerca de questões muito complexas, reflexões filosóficas acerca da vida. Para a gente tentar pensar mais claramente sobre essa poesia metafísica, nós vamos ler um poema e analisá-lo. Então, no quadro, a gente tem o poema A Máquina do Mundo, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade. Esse poema ele tem uma relação com os Lusíadas, do Camões, a produção épica do Camões. E essa máquina do mundo, ela é uma alegoria à forma como o mundo funciona. Então, o mundo como uma máquina em funcionamento, e esse eu lírico do poema vai buscar desvendar a sua compreensão acerca dessa máquina, desse mundo, vai tentar entender esse mundo. Então, no trecho que eu trouxe, a ideia que nós temos é a seguinte: a máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava,
e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Então nós vemos aqui que a máquina do mundo ela se abre, então ela se abre para o homem, é como se o homem tivesse então aquela própria ideia, fugido da caverna do mito de Platão, né? E tivesse visto o mundo como o mundo de fato é, os mistérios, como que esse mundo é, como que esse mundo funciona, como que a engrenagem do mundo é. E aí a gente vê então essa reflexão, e essa máquina do mundo, ela é majestosa e ela traz uma visão do mundo pura, perfeita, equilibrada. Então a abertura dela é a epifania desse eu lírico, é um momento de epifania desse eu lírico num caráter muito metafísico mesmo dessa poesia. Veja que a máquina não emite um som impuro, que o clarão que ela traz, ele é tolerável. Então tudo dela sugere uma ideia de quase de perfeição, uma visão de perfeição que tem a ver com epifania. Continuamos então a leitura. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa no deserto, e pela mente exausta de mentar. Então, essa mente exausta de mentar, né, de pensar, a ideia de mente e mentar. Vejam a criação e a relação entre as palavras. Toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado já os perdera. Então nós temos também uma contraposição entre essa máquina do mundo, que é perfeita, que é calma e pura, e desse eu lírico que está exausto, que tem as pupilas gastas, que tem dor, esse doloroso deserto. Então essa máquina ela vai convidá-lo a pensar a vida a partir de uma ótica muito pessoal. E a vida, ela não, segundo ele, ela não está fácil de reconhecer. Ver a realidade como ela de fato é algo muito duro para qualquer ser humano. Então ele traz muito essa dimensão das coisas, né? Essa máquina que tem uma pureza, tem uma simplicidade, uma perfeição, mas esse sujeito que não consegue observar a realidade com essa clareza. Ver a realidade é duro, ver a realidade dói. Então essas pupilas gastas não aguentam mais olhar essa realidade. É isso que ele vai trazer para a gente, né? E essa máquina, ela pede, então, que todos os sentidos se aflorem para perceber esse mundo. Mas esse poeta, esse sujeito, ele não tem, esses sentidos eles não dão conta dessa realidade. Então, existe, sem dúvida alguma, aí uma dureza na percepção dessa realidade. Esse eu lírico, ele sofre muito com isso, então, com essa percepção. Então, é uma ideia bastante interessante, bastante metafísica, com aquela pergunta: será que o ser humano é capaz de encarar a realidade tal qual ela é? Então, percebam que são perguntas filosóficas que constroem esse olhar para o mundo tão pessoal desse eu lírico. Desse modo, então, nós tratamos da poesia metafísica em língua portuguesa no século XIX e século XX. Vamos tratar agora da poesia satírica em língua portuguesa, pensando no trovadorismo, no barroco e no arcadismo. Para isso, então, nós vamos ao quadro para que a gente possa pensar um pouco nessa poesia satírica no trovadorismo português. Quando falamos do trovadorismo, temos a ideia, então, do trovador, que é esse sujeito, de uma poesia que se liga imediatamente à música. E a poesia satírica, ela se divide em duas: a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Na cantiga de escárnio, nós temos uma sátira, né, poesia satírica, uma sátira que se realiza de modo indireto, por meio de ironia e de sarcasmo. Então, de modo indireto, se critica um sujeito. Na cantiga de maldizer, a sátira é feita diretamente. Então, ela diz diretamente, com agressividade, mais descobertamente, com palavras que querem dizer mal. Então, muitas vezes na de maldizer, há até o nome de quem se quer dizer mal. Na de escárnio é muito mais encoberto, mas na de maldizer a gente já tem até o nome
é muito mais claro para quem essa sátira está se dirigindo. Então, assim nós vamos percebendo como essa poesia ela vai se construindo. Podemos perceber também, passando o trovadorismo, vamos pensar um pouco nessa poesia satírica barroca. No quadro, nós podemos ver como se dá a poesia satírica pensando no barroco brasileiro. E quando se fala em poesia satírica no barroco, a gente tem que falar, sem dúvida alguma, de Gregório de Matos, que é inclusive conhecido como Boca do Inferno. E aí a gente já pode imaginar por quê, né? A poesia satírica do Gregório de Matos não poupa ninguém. Inclusive, ele foi expulso da Bahia por esse tipo de comportamento aí, de maneira de falar sobre a sociedade da sua época, de olhar a sociedade da sua época. Então, a gente tem aqui a citação que diz que o principal nome da poesia satírica durante o Barroco foi Gregório de Matos. Em sua obra, porém, há oposições, como irreverência satírica ao lado de um profundo sentimento religioso, erotismo obsceno ao lado da visão idealista do amor, estilo aristocrático ao lado de estilo popular. Então a gente percebe no Gregório de Matos uma complexidade de características, um dualismo de características que quase que representa o sujeito realmente do barroco, né? Ele tem essa poesia satírica e irreverente, ao lado de uma poesia religiosa, profundamente religiosa, uma poesia erótica ao lado de uma poesia que tem uma visão muito idealista do amor, uma poesia muito popular e ao mesmo tempo uma poesia muito aristocrática. E não todas as contradições existem em Gregório de Matos. No quadro, nós podemos ver um trecho de uma poesia satírica do Gregório de Matos, em que ele vai descrever a Bahia daquele momento. Então, ela descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha. Muitos mulatos desavergonhados, trazendo-os pelos pés aos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos que não furtam, muitos pobres, eis aqui a cidade da Bahia. Então a gente percebe nesse poema do Gregório de Matos que ele está, sem dúvida alguma, mostrando todos os problemas, satirizando a realidade da Bahia. O Gregório de Matos ele escreve num momento em que a família dele, a classe em que ele vive, perde muitos privilégios. Então esse olhar dele satírico tem a ver também com o olhar desse sujeito que perdeu privilégios. E uma outra classe surge, uma outra classe ganha privilégios. Então isso faz ainda com que a poesia dele seja mais mordaz, porque é um sentimento também de perda de privilégio, de perda de garantias e etc. Então ele coloca esse olhar bem mordaz, bem crítico para toda a realidade da Bahia. Então ele vai falar da pessoa que governa, mas que não sabe governar a sua cozinha, e que governa tudo, da fofoca, das pessoas que cuidam da vida dos outros, dos mulatos desavergonhados, que é uma ideia que ele traz dentro do seu texto, um olhar de um homem daquela época, né? É uma época aí em que a gente está falando de um Brasil colônia, escravidão, então a gente entende um pouco do que ele traz, esse olhar carregado de valores, de juízo de moral. Isso são marcas que tingem aí a poesia satírica do Gregório de Matos no Barroco. E no quadro agora, nós podemos falar da poesia satírica no arcadismo brasileiro. Então nós temos nomes importantes nessa poesia satírica do arcadismo. No Brasil a gente tem o Tomás Antônio Gonzaga. Em Portugal nós temos Nicolau Tolentino e um nome muito importante é o Manuel do Bocage, que é um nome aí fundamental da poesia satírica em língua portuguesa. Então nós estamos falando dessa poesia satírica, a ideia de sátira, crítica à sociedade, crítica aos valores sociais, crítica às altas classes, às classes nobres, uma poesia que se carrega desse olhar mordaz, crítico para a realidade, uma crítica que não poupa esforços em ser crítica, né? Vimos lá no trovadorismo, cantiga de escárnio e maldizer, uma que a de escárnio não fala diretamente, a de maldizer fala diretamente.
vimos no Barroco Gregório de Matos e todas as questões daquele homem barroco que emergem na poesia dele, né? Um homem com uma poesia vasta e que parece ter aspectos contraditórios, mas o conjunto da obra dele mostra que, na verdade, é um homem daquele momento, e uma poesia que, a partir de um olhar de quem perdeu privilégios, vai olhar de maneira mordaz a realidade baiana, e vimos esse momento do arcadismo, que é um momento já bem diferente do barroco, um momento já guiado pelo espírito iluminista, e um olhar ponderado, mas também muito satírico para essa sociedade que se forma, tanto no Brasil quanto em Portugal. Desse modo, então, nós tratamos a poesia satírica em língua portuguesa, pensando no trovadorismo, no barroco e no arcadismo. Trataremos agora da poesia satírica em língua portuguesa nos séculos XIX e no século XX. No quadro, nós podemos pensar um pouco disso, dessa poesia satírica nos séculos XIX e no século XX, e pensar na figura do Guerra Junqueiro em Portugal e no Brasil, nomes conhecidos como Milor Fernandes, Glauco Matovuso e Patativa do Assaré. Então já vemos aí uma poesia muito interessante desse ponto de vista satírico e uma poesia que ela tem uma relação indireta com os meios de comunicação de massa, com as tecnologias, com as redes sociais, com o espaço aí da internet. É uma poesia que circula muito por esses lugares todos. Eu trouxe para a gente pensar uma poesia do Patativa do Assaré, que é uma poesia interessante, com uma linguagem poética que nem sempre a gente vê e que tem um olhar muito crítico, muito satírico, muito mordaz para a realidade brasileira. No quadro, a gente pode ver um pouco dessa poesia, que tem fortes marcas da oralidade, da linguagem oral. Então ele nos diz assim: Brasil de cima e Brasil de baixo. Meu compadre Zé Fulô, meu amigo e companheiro, faz quase um ano que eu tô neste Rio de Janeiro. Eu saí do Cariri, imaginando que está aqui era uma terra de sorte, mas fique sabendo tu, que a miséria aqui no sul é esta mesma do norte. Tudo que procuro acho. Eu pude ver neste clima que tem o Brasil de baixo e tem o Brasil de cima. Brasil de baixo, coitado, é um pobre abandonado. O de cima tem cartaz. Um do outro é bem diferente. Brasil de cima é para frente. Brasil de baixo é para trás. Aqui no Brasil de cima, não há dor nem indigença. Reino mais suave clima, de riqueza e de opulência. Só se fala de progresso, riqueza e novo processo, de grandeza e produção. Porém, no Brasil de baixo, sofre a fêmea e sofre o macho. A mais dura privação. Então, nós temos um poema muito bonito, com uma linguagem oral, muito própria, né? Um poema que pede uma leitura acentuada, uma leitura muito bonita. E ele vai trazer esse eu lírico, que é um eu lírico em travessia. A gente vê que é alguém que saiu provavelmente lá do Nordeste, vem para o Sul, né? Para o Rio de Janeiro. E ele vai tratar a partir desse olhar, falando diretamente com o compadre dele aí, o Zé Fulô. Ele fala, meu compadre Zé Fulô. Então ele já abre um diálogo dentro desse poema. E essa poesia ela pode ter uma característica satírica, porque ela está mostrando que nem sempre aquilo que se pensa é o que se é. Então ele fala, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu pensei que fosse assim, mas na verdade é assado. E ele vai ter uma diferença entre o Brasil de cima e o Brasil de baixo, mostrando essa existência de vários Brasis dentro de um Brasil só. E falando da própria grandeza do Brasil, né? E também falando do olhar estereotipado que muitas vezes nós olhamos, né? Ele fala, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu achei que era tudo mil maravilhas, e na verdade não era assim que essa realidade se construía. Então as temáticas que são trabalhadas dentro desse poema são, sem dúvida, a desigualdade social, a pobreza, a miséria. E ele fala desse ser em trânsito no Brasil, um país enorme, que muda de uma região a outra em busca de melhores condições de vida e encontra, na verdade, uma realidade nem tão boa
quanto ele pensava que existia. Então ele fala do sofrimento, ele valoriza bastante a região que ele vivia, construindo uma ideia, falando até do clima, né, que ele vai falar como clima, e todo um histórico, uma reflexão interessantíssima sobre essas ideias que ele traz do Brasil de cima e do Brasil de baixo. Então perceba, quando a gente pensa na poesia satírica no século XIX e no século XX, é importante você fazer um contraponto com aquilo que se entende de poesia satírica lá no Barroco, ou até mesmo no trovadorismo, né? Quando a gente fala de cantiga, quando a gente fala de poesia satírica, nossa cabeça vem imediatamente a ideia da cantiga de escárnio, da cantiga de maldizer. A gente passa pelo Gregório de Matos, sem dúvida alguma, e quando a gente chega no Patativa do Assaré, numa poesia muito contemporânea a nós, a gente vê que é uma poesia que aqui do Patativa do Assaré, por exemplo, ele está fazendo uma crítica social muito profunda, e é uma crítica que vai se valer da própria linguagem do texto, porque ele vai trazer para dentro do texto literário uma linguagem, uma voz que geralmente não é ouvida na literatura, né? É a linguagem do nordestino, da maneira como ele diz. Então, essa ideia dos próprios erros daí de língua caem por terra, porque não há o respeito a uma gramática normativa, a uma linguagem, a uma norma culta, pelo contrário, vai ser escrito da maneira como se fala. Por isso que eu disse que a cadência de leitura desse texto ela é tão importante, ela é tão forte. Então, a sátira já se constrói por meio dessa própria linguagem, que vem pensar a literatura fora de um pedestal do bem dizer e do bem falar, e vem refletir sobre isso com muita criatividade, e refletir sobre a existência da desigualdade no Brasil, sobre os estereótipos que se constroem sobre o Brasil, como se o Brasil em que está o Rio de Janeiro fosse um Brasil melhor do que o Brasil do qual o lírico fala para o compadre dele. Então existe uma relação de proximidade também, porque se ele fala com o compadre dele, ele está falando com alguém muito próximo, com alguém que ele conhece, com quem ele confia, que ele pode desabafar. Então traz e cria uma própria ideia de confiança. E isso vai acontecendo por meio desse olhar que tem uma sátira, que é diferente, por exemplo, da sátira do Gregório de Matos, que é diferente da sátira, por exemplo, da cantiga de maldizer, mas que se constrói de maneira muito crítica. Se a gente pensar em sátira, nessa produção satírica, quando uma produção crítica, existe uma crítica muito forte e muito aguda, sem dúvida alguma, né? Um olhar muito agudo para o Brasil, de maneira bastante irreverente e linguisticamente muito interessante. Então, desse modo, nós trabalhamos a poesia satírica em língua portuguesa, pensando no século XIX e no século XX, pensando numa poesia muito contemporânea à nossa produção atual. Vamos para a resolução da nossa situação-problema pensando na poesia satírica. Então eu te convido para você vir comigo até o quadro para que a gente possa pensar aí nessa poesia. Então imagine que você é professor de literatura de uma turma do ensino médio e está trabalhando as cantigas satíricas, trovadorismo, barroco e arcadismo. Então você é do ensino médio, está trabalhando essas cantigas satíricas com os seus alunos. Durante uma reunião, a pedagoga pediu para que esse conteúdo fosse incluído em atividades culturais na gincana da escola, sendo apresentada para todos os alunos e também para a comunidade. Então você está trabalhando isso com os alunos, essas cantigas satíricas. Nós vimos que no trovadorismo temos as cantigas de escárnio e maldizer. No barroco temos a produção do Gregório de Matos. E aqui no arcadismo a gente tem uma produção, aí quando a gente fala do Brasil especialmente, falamos do Tomás Antônio Gonzaga. E aí a pedagoga pede para você incluir isso na gincana cultural da escola. Como será então que a gente vai pensar essa poesia satírica nessa produção? Como trazer isso também para a realidade do aluno? Porque se você vai ser mostrado para a comunidade uma gincana, não pode ser uma exposição maçante, nem nada disso. O aluno tem que se aproximar disso e refletir sobre isso. Então, as perguntas que norteiam a nossa situação-problema são as seguintes. Vamos ao quadro para que a gente possa ver. Como engajar os alunos a participar das atividades? Então, primeiro a gente tem que engajar os alunos. Mostrar para eles a importância disso e quanto isso pode ser legal.
E de que trabalho você poderia desenvolver? O que você pensa a respeito disso, então? Então, vamos pensar aí, imagine que você é esse professor, que você está trabalhando com a produção satírica, com a poesia satírica, e que você precisa incluir isso no seu currículo e trabalhar isso na gincana, engajar os alunos a participar. De que maneira esse trabalho pode acontecer, então? Então, trago algumas ideias, e é sempre legal dizer que essas ideias que eu trago não são únicas e definitivas. Sem dúvida alguma, você, com a sua experiência, com o seu conhecimento, você pode construir a sua própria ideia a partir desse trabalho. Então, vamos no quadro para que a gente possa ver a resolução da situação-problema. Então, a gente vê uma tentativa de aproximação da poesia satírica dos períodos mencionados com a realidade dos alunos e da comunidade. Quando falamos de poesia satírica, falamos sem dúvida alguma em criticidade, né? Em um posicionamento que é crítico, numa criticidade. Então, sem dúvida, quando a gente traz isso para a realidade da comunidade dos alunos, você pode ensiná-lo a pensar criticamente sobre a sua comunidade. Então, a gente mostra, por exemplo, como Gregório de Matos pensava a sociedade dele, via a realidade dele, e pode trazer isso para esses alunos. E a gente pode utilização de poesias e canções críticas e satíricas pertencentes ao cotidiano dos alunos, como, por exemplo, aqui eu trago as letras de rap. As letras de rap, elas trazem um olhar muito agudo, muito crítico para a sociedade. Então, sem dúvida, elas podem ajudar o aluno a pensar nessa poesia satírica. E os alunos também podem adaptar poesias satíricas do trovadorismo, do barroco e do arcadismo para atividades de declamação. Podemos fazer até mesmo aí uma disputa de rimas, como se fossem letras de rap adaptadas, né? Pega essas poesias satíricas, procura adaptar como letra de rap, faz atividade de declamação e assim por diante. E aí nós temos mais uma proposta lá no quadro, mais uma dica, que é o desenvolvimento de atividade de teatro e improvisação que leva em conta a declamação e a interpretação de poesias satíricas. Então perceba como a gente pode fazer aí relações com o teatro, com a improvisação, com as letras de rap. Podemos também juntar tudo isso, como eu já disse aí, numa batalha de rimas, né? Vamos pegar, por exemplo, um poema do Gregório de Matos. O Caetano Veloso tem, inclusive, uma música um poema do Gregório de Matos, que é da Bahia, né? Bahia, ao quanto semelhante, que ele usa, que ele cria uma canção a partir dessa poesia do Gregório. Dá para você fazer esse trabalho também com o aluno, e mostrar de que maneira, por exemplo, o Gregório de Matos, ou até mesmo as cantigas de maldizer, as cantigas de escárnio, trazer isso para a realidade dele, para a realidade da comunidade. Ele pode adaptar isso para a sua realidade, assim como ele pode mesmo trazer para uma linguagem do rap, por exemplo, o próprio beatbox, né? Usando o beatbox e falando e declamando, improvisando ou encenando, sem dúvida alguma dentro de uma gincana. Isso é uma experiência muito interessante e que aproxima muito o seu aluno do conteúdo que está trabalhando, né? Porque, de repente, parece que a poesia satírica está longe, está distante, é impossível de ser vista. E aí o aluno fala, nossa, mas ela tem todo sentido na minha realidade. E mesmo que não seja um trabalho de gincana escolar e nem nada disso, né? Um trabalho aí de sala de aula mesmo, é possível trabalhar com o aluno essas especificidades, essas características aí dessa poesia satírica dentro do cotidiano e dentro da realidade do seu aluno. Desse modo, então, nós resolvemos a problema da aula de hoje e eu espero ter trazido muitas ideias mesmo para que você possa pensar no trabalho com a produção poética, que é sempre tão difícil em sala de aula, né? O professor geralmente gosta muito de trabalhar com a prosa, mas chega na poesia, ele tem meio que não consegue lidar, o aluno também já torce um pouco o nariz. Então, veja as possibilidades que você pode ter se aproximando daquilo que o seu aluno gosta. A poesia permite isso. Então, desse modo, nós finalizamos a resolução da nossa situação-problema. Vamos então para o nosso momento de interação, momento em que um questionamento vem à tona, você é convidado a responder, convidado a refletir sobre ele. No quadro, então, nós temos a seguinte pergunta. A poesia religiosa satírica de Gregório de Matos
exprime sentimentos e questionamentos humanos atuais. Então, essa poesia religiosa e satírica do Gregório de Matos, ela fala de questões que são atuais, de fato? Ela exprime essas questões aí atuais do ser humano dos dias de hoje? O que você acha sobre isso? Então, a partir do que a gente discutiu, do que a gente falou na aula de hoje, eu te convido a refletir sobre isso. E em breve, então, a gente volta para discutir juntos essa questão. Olá, aluno. Então, espero que você tenha refletido sobre esse questionamento. Será que a poesia religiosa e satírica do Gregório de Matos, ela faz sentido hoje? Ela exprime sentimentos que são nossos, do homem de hoje, questões humanas próprias dos nossos tempos? É uma poesia produzida há séculos atrás, né? E sempre a gente tem esse questionamento. Será que faz sentido ainda a leitura? O aluno, principalmente, quando vai trabalhar com isso, ele é muito... por que eu vou estudar isso? Faz sentido? E a resposta é que sim, evidentemente, a poesia satírica do Gregório de Matos e a poesia religiosa faz todo sentido. Esse sentimento de desconcerto de mundo que está no Gregório de Matos, de lidar com essa questão de uma dualidade, de uma oposição, de um homem que quer a salvação e de um homem que quer também o perdão de Deus, apesar, evidentemente, de nos nossos tempos essa questão religiosa ser diferente, né? Não é tão forte quanto era no Gregório, mas ainda existe essa questão, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo bem? E é uma preocupação, então tem muito disso. E a produção satírica dele é muito atual mesmo. O olhar para a podridão da sociedade, para as hipocrisias, para os discursos que são de uma maneira, mas se realizam na prática de outra forma. Então, sem dúvida alguma, um campo aí com muita pluralidade e que, sem dúvida alguma, se aproximam muito da nossa realidade, se aproximam muito do nosso tempo, exprimindo sentimentos e questões que são certamente do homem de qualquer época, de qualquer lugar, o que dá essa dimensão até mesmo universal para o texto do Gregório de Matos, para a poesia do Gregório de Matos. Então, desse modo, nós finalizamos a nossa atividade de interação da aula de hoje.
agora é o nosso momento de revisão, momento que nós vamos discutir, vamos relembrar as discussões da nossa aula de hoje. Então, convido para você pegar o seu caderno aí, se você estiver com ele, se você já estava com ele, para anotar, para relembrar e para tomar nota de tudo que foi visto na aula de hoje. Nós fizemos um passeio aí muito panorâmico pela história, pelas estéticas das literaturas de língua portuguesa, focando o Brasil e Portugal. Vocês perceberam os recortes realizados, né? Olhamos com mais atenção para alguns momentos específicos e no quadro, então, nós vamos ver esses tópicos aí. Nós trabalhamos a poesia lírico-amorosa em língua portuguesa, dando ênfase para o trovadorismo e para o renascimento. Então foram os dois momentos que nós vimos com atenção. A poesia lírico-amorosa em língua portuguesa do trovadorismo, a gente tem uma ênfase aí grande nela, na cantiga de amigo e cantiga de amor. No renascimento nós falamos de Camões, falamos do Sá de Miranda também, que traz muitas características do renascimento italiano para a produção portuguesa, e o Camões, que tem aquele olhar bastante paradoxal para o amor. Quando falamos da poesia lírico-amorosa camoniana, provavelmente a gente se lembra daquela ideia de o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, que já é um clássico da cultura de língua portuguesa de maneira geral. Vimos a poesia lírico-amorosa em língua portuguesa falando do romantismo e do simbolismo. Então, dois momentos importantes, tanto da produção romântica quanto simbolista. Falamos brevemente das fases do romantismo, do indianismo, do nacionalismo, do ultrarromantismo, do abolicionismo, que está no final do romantismo brasileiro especificamente. E falamos do simbolismo, que já tem um pé lá nas vanguardas, um pé no modernismo, trazendo muitas reflexões. Falamos da poesia religiosa em língua portuguesa, dando ênfase para o Renascimento e para o Barroco. No Barroco nós falamos bastante de Gregório de Matos e da relação que a poesia religiosa dele traz, o que ela traz, as questões barrocas que essa poesia evoca. E aí, dando continuidade, nós falamos da poesia metafísica em língua portuguesa, aquela poesia que questiona quem sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, dando ênfase ao século XIX e XX. Falamos sobre o poema Máquina do Mundo, Carlos Drummond de Andrade, e dos questionamentos que esse poema traz, questionamentos filosóficos, complexos. A poesia metafísica é uma poesia que pede uma análise atenta, minuciosa. Ela pode ser uma poesia que traz uma compreensão difícil, diríamos, né? E aí tratamos a poesia satírica em língua portuguesa, falando das cantigas de escárnio e maldizer, do trovadorismo, falamos do Gregório de Matos no Barroco, e falamos do arcadismo, das figuras do Tomás Antônio Gonzaga, do Boccaccio na literatura de Portugal. E aqui a grande figura da poesia satírica, sem dúvida alguma, é o Gregório de Matos, conhecido também como Boca do Inferno. E falamos da poesia satírica em língua portuguesa no século XIX e XX, vendo uma poesia do Patativa do Assaré, chamada Brasil de Baixo, Brasil de Cima, e a gente conseguiu também ter relações aí das diferenças, né, entre a poesia satírica lá do Gregório, do Gregório de Matos, do trovadorismo, com essa poesia do Patativa do Assaré. Então perceba aí que no nosso encontro de hoje, na nossa aula de hoje, nós temos um passeio aí pela história, por vários momentos da literatura de língua portuguesa, por autores importantes. Nós conseguimos ver de modo atento alguns poemas, né, analisar, pensar nesses poemas e pensar até mesmo em maneiras de pensar esses poemas dentro da sala de aula, como analisá-los, como trabalhá-los, analisá-los, trabalhá-los pensando nas estéticas que eles estão, né, por exemplo, no Barroco, ou no Renascimento, ou mesmo na poesia trovadoresca, aí, como essas cantigas são construídas. Então, sem dúvida alguma, foi uma aula muito proveitosa e que te permite ver de um olhar, você que já conhece as literaturas de língua portuguesa, já fez um percurso aí cronológico por elas, um percurso vinculado à periodização, agora olhar desse modo panorâmico parece bastante interessante, com esses recortes bem específicos e que se debruçam sobre essas questões, sobre esses momentos, de uma maneira mais atenta. Então, no nosso encontro de hoje, discutimos
essas estéticas, discutimos a produção lírica, então a poesia lírica em língua portuguesa. Eu espero que tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim. E nós se vemos então em breve num próximo encontro. Até mais!